Viver Sistêmico, com Nayara Della Vecchia. Apoio Cultural. Nayara Della Vecchia, terapeuta. Bom dia, lindeza, tudo bem? Tudo bem, Jô? Bom dia! Tá melhorzinha? Olha, passei uma semanada bem complicada com a questão da gripe. Me pegou, fiquei totalmente afônica. Mas agora, eu sei. ainda tô meio rouca, mas tô aqui. Essa gripe aí, olha, tá pegando o povo geral. Eu aviso todos os dias aqui, ó. Tem que seguir as nossas receitinhas aqui de shot matinal, de xarope aqui, olha. Aqui quem assiste TV Sul Mulher não pega gripe, né, meu povo? Mas que bom, recuperada então. Qual é o nosso tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre missão e propósito de vida. Bom, hein? É um tema que a gente fala bastante dentro dos meus atendimentos, dentro da constelação, porque muitas pessoas acreditam que a felicidade é algo momentâneo, mas não existe uma felicidade sem uma vida, com uma vida sem propósito, né? A felicidade, na verdade, ela é um projeto de vida. E quando eu me sinto feliz, eu estou vivendo dentro do meu propósito, né? Então, é um dos primeiros indicadores. Pode falar. É um tema legal porque a gente ouve... Aí tem um movimento, né? De tipo, o propósito, descubra seu propósito. E muitos livros trazem isso também, né? Você precisa elaborar o seu propósito também. E já causa, às vezes, até um estresse na pessoa. Mas eu não sei meu propósito, eu não descobri meu propósito. Calma, né? Não é para gerar estresse. É pra gente... A gente sabe quando tá... Eu penso, né? Vou dar um exemplo. O TV Sul Mulher tem um propósito. O programa. Né? Quando eu iniciei ele, pensei nele, no projeto, eu estabeleci a ele um propósito. E todos os dias, quando eu me sento aqui para conduzir o programa, tem dias que são maravilhosos, tem dias que não são, tem dias que eu tô ótima, tem dias que eu não tô, mas quando eu me sento aqui, eu sei que eu tenho um propósito, uma missão com ele. E aí, quando eu vejo, a coisa tá fluindo, tá acontecendo, Porque é isso, eu acho que ele tá definido. Então, eu sempre termino o programa bem, sabe? E sempre penso assim, poxa, mais uma manhã, meu propósito, eu cumpri, vamos dizer assim, né? Para quem não sabe, o propósito do TV Sul Mulher é trazer informação, é alegrar, é a gente se divertir e aprender juntos. Simples assim. Só isso. É mais ou menos isso? É isso, Jô. Porque o que acontece? Quando eu vivo o meu propósito, independente muitas vezes de como eu estou, eu vou lá e faço. Estou servindo, né? Eu estou colocando o meu servir acima. E a gente, quando eu sei o meu propósito, eu vou lá, sirvo. E aí, o que acontece quando tu diz assim, quando eu termino bem. Eu até começo meio que em cacarecos, assim, porque meu dia talvez, né, não começou muito legal, recebi uma notícia que não estava muito bem, ou eu não estou muito bem, mas eu disse, não, o meu servir fala muito mais alto aqui, que é o meu propósito, que está alinhado, servir ao propósito. Quando tu vê que tu terminou teu programa, tu diz, meu Deus, olha só, foi tão leve, foi mais leve do que eu imaginei que seria. Né? Então, o ideal, vamos lá falar da felicidade. A felicidade, ela é um projeto de vida. E quando é que eu me sinto feliz? Quando eu vivo dentro do meu propósito. E aí o ideal seria nós administrarmos a nossa vida como se nós fôssemos uma empresa, para a gente não se desviar do caminho. Mas o que acontece quando eu não tenho essa clareza na minha vida? Ou eu vou ficar disperso, andando de um lado para o outro, né? Vou acabar me perdendo de mim mesmo, até chegar àquela pessoa que eu sou de verdade. E mais nesse processo vem o quê? Vem a angústia, porque a pessoa muitas vezes não sabe quem ela é, não sabe a sua missão de vida, não sabe quem você nasceu para ser.
Por quê? Porque ela não consegue manifestar toda a sua natureza. Então vamos pensar nas abelhas, né? As abelhas, como um ser tão pequeno, e tem tanta gente que não gosta, se elas entrarem em extinção, nós também podemos entrar em extinção. Então, elas são o quê? Elas são as provedoras dessa vida planetária, né? Sem as abelhas, a vida do planeta poderia até acabar. Então, essa é uma preocupação. Ou seja, então, dentro do ecossistema, as abelhas elas têm um propósito. E nós, assim como as abelhas, também fazemos parte da natureza e assim nós também temos um propósito. Se não fizermos a nossa parte, aí então vai gerar um impacto no todo. Como assim? Quando você abre mão de viver o seu propósito existencial, isso também prejudica todo o ecossistema, né? Então, você ser feliz, encontrar a sua missão de vida, não é só por você, mas é por todas as pessoas. Porque quando você é feliz, quando você vive a sua missão e o seu propósito, você também contribui com a sociedade que você vive. Então, uma pessoa feliz, com certeza, ela vai fazer total diferença na sociedade em que ela vive, né? Mas o que é o propósito, então? É aquilo que nós servimos. Vamos levar lá para o exemplo da Jo. O servir e o propósito, eles estão totalmente alinhados. É o porquê, é a razão de viver. Nós estamos a serviço da vida. Se uma parte, então, ela fica comprometida, a nossa vida também fica toda comprometida. O propósito é a causa que você defende na sua vida. Então, algumas perguntas que vão nortear você a descobrir o seu propósito. Quais seriam? No que realmente você acredita? Você parar e fazer algumas reflexões. No que realmente você acredita? Quais são os teus valores? Quais os valores que norteiam a tua vida? E aí você até pode anotar, inclusive, olha, eu acredito que... Aí tu pode colocar lá, eu acredito nisso, que as pessoas precisam viver assim, assado, ter qualidade de vida. Isso já é uma forma de tu começar a encontrar o teu propósito, tá? Os valores que norteiam a minha vida. Os nossos valores, eles vêm muito de acordo com as nossas famílias, mas tem muitos valores que as nossas famílias acreditam que a gente também acaba meio que, né, ficando meio em dúvida. Mas será que isso aqui tem lógica para mim? Isso faz sentido na minha vida? Mas o ideal é tu ir anotando. E a missão de vida, o que é? É como nós servimos ao nosso propósito. Então, o propósito é o porquê. E a missão é como eu sirvo. Por exemplo, um lápis e uma caneta, eles têm o mesmo propósito, né? Eles possibilitam a escrita. Como? Aí vem o como, aí vem a missão dentro do propósito. A caneta funciona diferente do lápis. Ela tem uma forma de executar a escrita que o lápis não tem. E o lápis é a mesma coisa, uma forma diferente de executar a escrita que a caneta não tem, por exemplo. Mas as duas têm o mesmo propósito. Porém, elas ocupam ou elas servem a missões diferentes, né? Um outro exemplo de missão. A pessoa já sabe o seu propósito, por exemplo. Ai, Nayara, eu já sei que eu quero trabalhar com crianças. Mas dentro desse propósito existem várias missões. Por exemplo, ela pode trabalhar com crianças sendo babá, professora, pediatra, escritora, vários segmentos que vão fazer dela viver o seu propósito. Então, é através da minha missão que eu vivo o meu propósito. Tá? Através do meu propósito, eu vivo a minha missão. Os dois estão entrelaçados, estão juntos. Tá? Então, vamos mapear juntos, se você quiser mapear, né? Então, eu te proponho um exercício para tu identificar o teu propósito. Então, primeiro, identificar os valores naquilo que você acredita, para começar a achar o teu propósito.
Uma segunda questão para você, para te ajudar aí do outro lado. O que o mundo não deveria existir sem? Você pode até fazer uma lista. Na tua opinião, o que o mundo não deveria existir sem? Um outro ponto. O que você sonhava em ser quando criança? Aqui existem várias chaves, tá, gente? O que você sonhava em ser quando criança? O que você queria ser quando você crescesse? E no que você, quando criança, acreditava? Vou trazer para vocês. A minha mãe sempre quis que eu fosse professora. E aí eu dizia para mim, mas não tem lógica, eu não quero ser professora. E hoje, entendendo um pouco mais de missão e propósito, eu já entendi que lá na minha infância, quando eu ia brincar de escolinha, por exemplo, eu nunca era professora. Eu sempre era aluna. Eu não gostava de ensinar, eu gostava de aprender. Ali já estava, gente, uma dica do que seria o meu propósito. Então, as coisas é a gente observar, é a gente ampliar a nossa consciência e começar a observar. Então, eu preciso que você medite sobre isso que eu falei para você. Você pode dizer, mas quando eu era criança eu queria ser tantas coisas. Então, na criança ela já vem com a semente, né? Na semente do limão está escrito que ela vai ser um limoeiro. Mas na tua semente também veio, né? O que você veio para entregar para o mundo. Só que o que acontece? Nós vamos nos afastando, fugindo do essencial. E quando você vê, você está sendo um limoeiro tentando ser uma laranjeira. Mas o propósito não era, né? O propósito dela era dar limão e não dar laranja. A gente tem que começar a pensar por aí. O que acontece? Então a gente vai se afastando desse essencial, fugindo de nós mesmos, mas é possível nós voltarmos. Sempre é possível voltarmos. Então a pergunta que eu te faço é: será que você está dando os frutos que você nasceu para dar? Será que se você é um limão, um limoeiro, você está dando limões? Ou você está tentando dar laranjas? Para e pensa. Se tu sente a tua vida pesada, sente que tem um vazio aí, talvez você não esteja vivendo o teu propósito e, consequentemente, a tua missão também. Então, vamos olhar para a tua missão. Para começar a olhar para a missão, eu preciso também olhar e identificar as minhas habilidades, as aptidões em todas as áreas da minha vida. Parar, sentar, refletir, sentar e escrever. No que eu sou muito bom. Para e faça essa reflexão. No que você é muito bom. No que você faria assim de graça. No que eu sinto que isso aqui eu faço de graça, as pessoas falam tanto. No que tu é bom. E lembre-se da sua maior dor na vida. Procure meditar a respeito de alguma situação muito dolorosa na tua vida. Por quê? Porque a maioria da nossa missão, ela vem para transformar a nossa dor em algo bom para os outros. Por quê? Porque é no veneno que está o antídoto. Essa frase sempre leva contigo. É no veneno que está o antídoto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço muitas pessoas da área da pedagogia que tiveram uma infância muito dolorosa e passaram, inclusive, por situações de abuso. Não são uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco pessoas. Muitas pessoas que hoje trabalham com criança sofreram lá atrás uma dor muito grande quando eram crianças. E hoje, elas nem se dão conta, tá? Só que quando a gente vai olhar para essas questões na vida dela, ela começa a perceber e entender. Uau, da minha dor, eu hoje vivo o meu propósito. Olha só que interessante. Então tá ali, tá nas pequenas coisas, a gente que não percebe. Então, quantas pessoas transformaram as suas dores em situações para hoje ela ajudar as pessoas? Perceba. Então, olha para uma dor que te fez sofrer. Quantas dores que as pessoas têm
e que hoje transformaram em grandes ações comunitárias, em grandes ações sociais, né? Então, olha para a tua dor, porque a tua dor nas profissões, elas estão muito atreladas às dores do sistema familiar. Então, fica de olho aí, porque ali pode ser um grande indicativo para você poder entender e conhecer a tua missão. Então, a gente precisa. Como é que a gente vai montar esse exercício, né? Sobre o propósito. Você pode escrever lá na folha. Eu acredito que. E aí ali você vai falar sobre o que você acredita na sua vida, no mundo, ou o que é importante para você, aquilo que. Aqui entram as tuas percepções e as tuas crenças também. Depois, eu acredito que se todas as pessoas, mulheres, crianças, aí você vai percebendo, vai montando aí, fizessem ou pudessem ter tal coisa, né? Na minha missão, eu poderia escrever, se todas as pessoas pudessem ter acesso a uma terapia, a um autoconhecimento, o mundo delas seria bem melhor. Então, nesse momento, não busque encaixar uma profissão. Quando você for olhar para o teu propósito, não olha para a profissão. Primeiro, tu olha para o macro, para o maior, para algo muito maior. Quando você começar a olhar para a tua missão de vida, é que aí é que vai entrar a questão profissional, né? Então, você pode começar a olhar para essa tua missão escrevendo sobre: eu contribuo com isso fazendo tal coisa. Aqui pode entrar a profissão, né? Então, lá no meu propósito, eu entendia que eu acho que o mundo não deveria viver sem pessoas que tenham autoconhecimento, que possam olhar para dentro de si, né? E como é que eu contribuo? Agora, a minha missão entra aqui. Então, através hoje da constelação familiar, eu vivo o meu propósito na minha vida profissional desde sempre. O que aconteceu com a minha trajetória profissional foi que eu mudei a minha missão. Então, o meu propósito, eu sabia que eu queria ajudar pessoas. Eu me lembro e me recordo que a minha inscrição para o vestibular foi para a enfermagem. Então, a gente olha para a enfermagem, para a psicologia, o que tem por trás disso? A cura das pessoas, né? Elas têm o mesmo propósito. Só que a enfermagem, por exemplo, ela vai curar a dor física. A psicologia, ela vai curar a dor da alma. Mas ambas estão ali para curar pessoas. Então, quando eu fiz a minha inscrição para o curso de enfermagem, e aí eu não fui para o curso, eu desisti, eu disse, não, isso aqui eu fui sentir melhor, eu disse, isso aqui não faz sentido na minha vida. Eu acredito que é através da psicologia. Eu não vou dar conta de lidar com sangue, com pronto-socorro, com gente em sofrimento, né? Sofrimento físico, não vou dar conta disso. Eu vivo o mesmo propósito. Porém, a minha missão, quando eu comecei a trabalhar, curando pessoas, ajudando pessoas, eu fui trabalhar na área da psicologia. Então, eu me formei como psicóloga e ali eu atuei. Depois de um tempo, de 2019 para cá, hoje eu continuo contribuindo, curando pessoas, mas a minha missão mudou. A minha missão hoje é através da constelação familiar, através do olhar sistêmico. Então, a gente pode viver o nosso propósito a vida toda, só que o que vai mudar nessa nossa trajetória de vida é a nossa missão. A missão, ela pode ser mudada sempre. Quando a gente sentiu que não faz mais sentido a gente tocar a nossa vida naquela missão, a gente pode mudar a missão, mas continuando dentro do mesmo propósito. E mesmo assim, quando tu muda, tu vai sentir ainda que o teu viver, que o teu servir faz sentido, né? Falei aqui um pouquinho sobre esses caminhos profissionais, né? E aí eu quero hoje começar um bate-papo com vocês, que talvez eu continue na semana que vem, a nível de curiosidade, através da visão sistêmica. Então, quando a gente vai olhar para os caminhos profissionais que nós escolhemos, quando a gente pensa numa tríade, vamos pensar assim: serviço público, setor privado e empreendedorismo. Então, o serviço público, ele vem representar a mãe. O serviço privado, ele representa o nosso pai. E o empreendedorismo representa o filho que busca a independência. É necessário nós entendermos aqui, quando eu
já tenho meu propósito, vou viver a minha missão, eu posso optar por esses 3 caminhos. Ou eu faço um concurso público, vou para o setor público, ou eu desenvolvo o meu servir através de uma empresa privada, ou eu vou empreender, vou montar meu próprio negócio. Na visão sistêmica, quem busca o setor público, de alguma forma está buscando a mãe. Isso é forte para você que trabalha aí como concursado? Vamos pensar assim, naquele termo, o fulano está mamando na teta do governo, né? É como se fosse uma mãe, mas inconscientemente essa pessoa busca a mãe. Se não ela busca a mãe, mas na própria história de vida dessa pessoa, existem buscadores de mães lá atrás, ou crianças que foram abandonadas, ou que não puderam vivenciar, não puderam ser filhos das suas mães, e hoje o próprio sistema sente essa necessidade de alguém vir reparar e buscar essa mãe através do seu servir. Serviço, setor privado, busca do pai, é a mesma questão, só que agora a busca é pelo pai, né, gente? Então, pode ser que você tenha algum conflito com o seu pai não pôde criar você, seu pai foi ausente e hoje você busca o servir através do teu setor privado. Quantos conflitos acontecem no setor privado porque as pessoas projetam nos seus chefes o seu próprio pai? Isso acontece muito, tá, gente? Então, isso é nível de curiosidade. No empreendedorismo, aqui existem 2 situações. Ou a pessoa vai empreender, já tomou o pai e a mãe verdadeiramente no coração e diz assim: agora, em honra e em homenagem a tudo que vocês me deram, eu faço algo de bom com isso e monto meu próprio negócio. E esse negócio dá super certo, esse negócio vai para frente, esse negócio prospera. Ou é aquele filho que está buscando a sua independência de uma forma revoltada. Aquele filho que dentro dele ele tem a seguinte fala: eu vou provar para o meu pai e para minha mãe como é que se faz. Vou provar para eles como é que eu faço um negócio acontecer. E aí, o que pode acontecer? O que vai acontecer quando essa pessoa vai empreender, né, servir, se colocando, né, nesse pensamento? Esse negócio ele não vai prosperar, ele não vai para frente, ele vai falir. Tá, gente? Então, muito cuidado. Você que vai empreender o seu negócio, é necessário você sim olhar e entender que aquilo que os teus pais te deram foi o suficiente para agora você poder fazer do seu jeito. Não melhor, mas diferente. Dessa forma você ganha força e pode colocar, sim, em ação o seu propósito e viver a sua missão de vida. Maravilha, uau, hein? Como eu sempre digo, é uma aula essa mulher, gente, é uma aula. Muito bacana esse tema aí. É muito incrível, né? As relações, assim, as questões com pai, com mãe, a constelação realmente é apaixonante, né? Quanto mais a gente vai entendendo, né, esse processo sistêmico, parece que abre descortina, né? Vai descortinando as coisas. Incrível, incrível. Jô, voltando ali falar do setor público, quem está buscando a mãe, está buscando o quê? Quem está buscando o setor público está buscando segurança, né? Eu quero segurança. O setor público não te dá a ousadia de tu inovar, de tu seguir. Ele te prende ali, né? Ele te deixa confortável. É como se fosse uma criança ainda no conforto do colo da própria mãe. É incrível isso, né? Quem está no setor, quem vai para o setor privado, a primeira pergunta que a pessoa faz, eu trabalhei muito com recrutamento e seleção de pessoas e a pessoa dizia assim, tá, mas vai ter carteira assinada? E inconscientemente essa pessoa está dizendo assim, tá, mas o nome do meu pai vai constar na minha certidão? Como faz sentido, né? É uma busca por uma aprovação. É incrível. E o empreendedorismo, das duas uma. Ou tu vai e vai dar super certo, tomou os 2 no coração e segue, ou
vai fracassar, o negócio vai falir. É impressionante, gente. Quando tem uma trava, que tu abriu um negócio, o teu negócio não foi para frente, pode parar e olhar que tem coisa aí para ser vista referente a até a própria história profissional dos teus pais, né? Se tu julga que os teus pais não foram bons profissionais, isso também compromete o teu servir, né? Através do teu propósito e da tua missão de vida. Uau! É forte, hein? Tu faz atendimentos assim nas empresas também? Faço consultoria, já dei treinamentos, né? Já fiz, Jo, vários trabalhos, principalmente com as lideranças dos setores. Tá? Porque já peguei empresas onde todos os líderes tinham conflito com a figura do pai. E projetavam no chefe, no dono da empresa, o pai. Então, eles queriam que o chefe fosse um pai, mas não é pai. Né? Lá dentro da empresa, eu preciso executar o meu trabalho. Mas as demandas daqueles líderes, tu percebia que era uma demanda de filho para pai. E aí a gente fez um trabalho bem interessante com eles e que, com certeza, né, contribuiu e muito na percepção. E muitas vezes o chefe também se coloca como pai. Mas o chefe precisa entender que ele também não é o pai. Ele não vai ter para dar aquilo que às vezes o cliente está projetando nele, que é aquilo que só o pai pode dar. Ele não consegue dar. E aí começam as projeções, as trocas de papéis, né? Então, tu até me deu uma ideia, acho que nós vamos falar sobre a parte da visão sistêmica na parte empresarial na semana que vem, Jo. Vou trazer isso para a gente bater um papo aqui. Eu acho ótimo, muito bom. Amei o nosso tema. Pessoal aí queira acompanhar o trabalho da Nayara, tá aí o Instagram dela, o pessoal já sabe, né? Tem lá o projeto do Emagrecis, né? Nossa, essa mulher é uma enciclopédia, minha gente. Vamos dar jeito na... Muito bom. Obrigada, minha linda, uma ótima semana. Gratidão e nos vemos semana que vem. Um forte abraço a todos. Até mais. Até mais. Viver Sistêmico, com Nayara Della Vecchia. Apoio Cultural. Nayara Della Vecchia, terapeuta.